Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia Trapé, sou professora de música, professora de arte e na aula de hoje a gente vai fazer uma atividade de arte. Bom, então vamos lá. Na aula passada, a gente fez uma atividade com as cores primárias e as cores secundárias, lembram? Então vocês tiveram que misturar lá utilizando o godê ou o potinho. Então vocês misturaram as cores, tá? E vocês fizeram as cores secundárias, certo? Então vocês já sabem fazer as cores secundárias. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre movimentos. A gente vai aprender tipos de linhas no desenho. A gente vai aprender algumas coisas de estrutura do desenho. Então a gente vai falar um pouquinho sobre linhas mais finas, linhas grossas, tracejados, ponto. Tudo isso a gente usa quando a gente vai fazer um desenho, quando a gente vai pintar um desenho. Então a gente vai praticar um pouquinho dessas linhas, tá? Linhas e pontos hoje, certo? Então vamos lá que eu vou começar mostrando os materiais para vocês. Bom, pessoal, então vamos lá para os materiais que a gente vai precisar para nossa aula de hoje, para a gente poder trabalhar movimentos, os movimentos, sequência de movimentos de linhas, tá? Então a gente vai precisar de um papel, tá? Papel canson, lembra que o de vocês é aquele maior, tá? É esse papel mais durinho aqui. A gente vai precisar de tintas, tá? As cores de tinta que vocês tiverem. Se vocês tiverem ainda aí as cores primárias, vocês podem usar as cores primárias. E se quiser alguma outra cor, vocês podem fazer, porque agora vocês já sabem fazer as cores secundárias. Pode usar também o branco e o preto, tá bom? As cores vocês que escolhem, tá bom? É livre. Pincéis. Se vocês tiverem, gente, pincéis de vários tipos, ó, pincéis mais fininhos, pincéis um pouco mais gordinhos, tá vendo? Ó, vocês podem utilizar, certo? Vocês vão precisar de um godê, caso vocês resolvam misturar tinta, ou se quiser colocar a tinta aqui no potinho, pode usar também, tá bom? Um copo com água para poder lavar os pincéis, certo? Quem tiver as esponjinhas, pode usar as esponjinhas também, se quiser, tá bom? Então, o material é esse, gente. O papel, os pincéis e as tintas. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou trabalhar aqui do meu jeito. Essa aqui vai ser a minha criação, mas vocês podem criar de vocês como vocês quiserem, tá bom? A única regra é, tem que explorar movimentos e espessuras diferentes das linhas. Então, você vai ter que trabalhar com linha fina, com linha média, com linha grossa, com linhas onduladas, com linhas tracejadas, com pontinhos, tá bom? Então, eu vou fazer uns exemplos aqui só para vocês entenderem, tá bom? Mas vocês criem aí do jeito que vocês quiserem. Então, eu vou começar fazendo aqui uma linha fina. Eu tenho o pincel bem fininho, tá vendo? Então, fica um pouco mais fácil. Mas se você não tem esse pincel, não tem problema. Então, eu fiz aqui uma linha bem fininha. Agora, eu vou fazer uma linha num tamanho médio. Ela não é nem tão fininha e nem tão grossa. Vou fazer da mesma cor, tá? Agora, eu vou fazer uma linha mais grossa. Vou usar aqui um pincel, tá vendo, ó? Um pouquinho maior. Trabalhei aqui, então, a linha fina,
a linha média e a linha grossa, tá bom? Vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem, da cor que vocês quiserem. Ah, eu posso trabalhar agora ondulada? Pode. Eu quero trabalhar o ondulado na linha média. Então, você pega a tinta e faz lá as ondinhas com pincel médio. Gente, vocês podem usar a cor que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. Eu tô usando aqui o azul, tá? Agora eu vou fazer pontinhos. Como que eu vou fazer pontinhos? Então, eu vou molhar o meu pincel na tinta e eu vou fazendo pontinhos, ó. Tá vendo? Os pontinhos, a mesma coisa. Eles podem ser mais gordinhos, eles podem ser menorzinhos, tá? Pontos. Do jeito que vocês quiserem, na obra de vocês. Isso tudo, gente, faz parte dos elementos do desenho. Para a gente poder fazer um desenho, a gente precisa usar linha, pontos, traços, linhas onduladas, linhas finas, linhas médias, linhas grossas. Ah, agora eu quero fazer traços. Molho meu pincel, lembrando que pode ser o tamanho de pincel que vocês tiverem em casa. Vou fazer tracinhos. Então, a gente tem aqui, ó, uma linha fina, contínua, ou seja, uma linha inteira. A gente tem uma linha contínua média e a gente tem uma linha contínua grossa. A gente tem aqui uma linha ondulada média e a gente tem aqui alguns pontinhos que eu fiz. Posso fazer pontinho de outro tamanho? Claro que pode. Ó, dá para fazer esses pontos de vários tamanhos. Vocês podem explorar aí a folha de vocês com o máximo de traço, de ponto, cores, do jeito que vocês quiserem, tá bom? Pode usar a criatividade. Usem muita criatividade. Pode fazer assim também, ó. Várias voltinhas. Tá bom, gente? Então, nós trabalhamos aqui com sequências diferentes de movimentos, de linhas, né? Então, a gente trabalhou a linha fina, média, grossa, tracejada, os tracinhos. Nós trabalhamos ponto e nós trabalhamos as ondinhas, tá bom? Vocês podem fazer a criação de vocês do jeito que vocês quiserem, certo? Bom, gente, então assim, pra gente trabalhar o desenho, a gente precisa entender os elementos principais do desenho. Então, os elementos principais do desenho, são alguns deles, né? São esses aí que eu falei pra vocês e que nós trabalhamos na aula de hoje, tá? Então, a gente tem as linhas, os traços e os pontos, tá? Lembrando que eu posso trabalhar com linhas finas, né? Traços finos, médio, grosso, nas ondinhas também, ó. Vocês conseguem ver? Os pontos também, eles podem ser mais grossos, eles podem ser mais fininhos. Tudo vai depender do que vocês querem criar. Então, vocês vão ter que criar na folha de vocês aí, ó, parecido com esse aqui da Pro, tá? Mas vocês que vão criar as linhas de vocês, tá? Tem que lembrar, então, da linha contínua, da linha tracejada
e dos pontinhos, tá bom? Escolhe aí os pincéis que vocês vão trabalhar. Pro, eu só tenho um pincel. Não tem problema. Usa o pincel que você tem na sua casa. Isso não vai influenciar em nada na sua obra, tá? Meu pincel é mais grossinho, ele é mais gordinho. Não faz mal, você vai trabalhar com linhas mais grossas. Não tem problema. Ah, Pro, eu tenho só um pincel muito fininho. Não tem problema também, as suas linhas vão ser linhas mais finas, tá bom? O importante é que vocês trabalhem a contínua, a ondulada e os pontinhos, tá bom? Se vocês tiverem opções de pincéis, vocês podem usar os pincéis que vocês tiverem. Se não tiver opção de pincel, vocês podem usar o pincel que vocês tiverem em casa. O importante é trabalhar esse tipo de linha, esses elementos do desenho, tá? A linha, o traço e o ponto, tá bom? O tracejado e o ponto, do jeito que vocês quiserem, as cores que vocês quiserem trabalhar, tá bom? Usem a criatividade, pode fazer quantas linhas vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, pode trabalhar o colorido, tá bom? Tem que usar muito a criatividade aí, certo? E aí, vocês entenderam então os tipos de linhas diferentes que a gente tem, os elementos do desenho? Então, a linha grossa, a linha fina e a linha média, tracejada e o pontinho, certo? Faz um desenho então aí bem bonito, pede pro papai e a mamãe tirar uma foto ou fazer um vídeo seu pintando aí, fazendo a atividade, manda pra Pro. Eu gosto muito de ver a atividade que vocês fazem, tá bom, gente? E por hoje é só, pessoal. Então, até a próxima, gente. Tchau!